Capítulo 1. O trabalho em alturas. O trabalho em altura continua a ser uma das maiores causas de mortes profissionais e lesões graves. Os casos geralmente envolvem alcance excessivo, balanceamento excessivo ou falha de uma superfície frágil. As quedas de altura também podem ser causadas por buracos não protegidos em pisos, como escotilhas, orifícios de inspeção e poços, e de quedas em tanques de processo e máquinas. Outros riscos significativos associados ao trabalho em altura incluem a queda de objetos e a possibilidade de uma plataforma de trabalho desmoronar, bem como o contato com serviços elétricos suspensos. A altura exata em que os empregadores devem implementar os controles varia de país para país. No Brasil, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, na NR 35, considera trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Quando o trabalho em altura é inevitável. O trabalho em altura, quando inevitável, deve ser realizado preferencialmente a partir da segurança de uma plataforma com proteção de borda adequada, mas às vezes isso pode não ser possível. Em tais situações, uma escada pode ter que ser usada. No entanto, as escadas são melhor usadas apenas como meio de acesso ao local de trabalho. Elas só devem ser usadas em um local de trabalho para trabalhos leves de curta duração e somente após uma identificação cuidadosa dos perigos, análise de riscos e planejamento. Se ocorrer uma queda de altura, as consequências dependerão de muitos fatores, como a distância da queda, a natureza da superfície em que caiu, como a pessoa cai e a idade e a saúde do indivíduo. A gravidade da lesão aumenta, por exemplo, quando a queda ocorre no caminho de um veículo em movimento, ou maquinário, ou em um tanque que contém uma substância perigosa. Capítulo 2. Hierarquia de medidas de controle. Trabalho em altura. A importância da prevenção. Blog dimensional. Ao planejar quaisquer atividades que possam envolver trabalho em altura, a seguinte hierarquia de medidas de controle deve ser considerada. Sempre que possível, o trabalho em altura deve ser evitado, geralmente realizando tarefas a partir do solo. Alguns exemplos práticos incluem o uso de ferramentas extensíveis para eliminar a necessidade de subir uma escada. Outros exemplos incluem a instalação de cabos ao nível do solo, rebaixamento de um equipamento de iluminação ao nível do solo ou montagem de proteção de borda no solo. Capítulo 3. Um local de trabalho seguro nas alturas. Onde o trabalho em altura não puder ser evitado, um local de trabalho seguro existente deve ser usado. Esses locais de trabalho, e meios de acesso ou saída, devem 1. Ser estável e de força e rigidez suficientes para o seu propósito. 2. Ser presos em superfícies estáveis e adequadamente fortes. 3. Ser de tamanho suficiente para permitir o uso seguro para pessoas, plantas e materiais. 4. Ter meios adequados para evitar uma queda. 5. Ter uma superfície que não tenha nenhuma abertura através da qual uma pessoa ou material possa cair e causar ferimentos. 6. Ser construído, usado e mantido para evitar os riscos de escorregar, tropeçar ou qualquer pessoa ficar presa entre eles e qualquer estrutura adjacente. Sinais de alerta proeminentes devem ser colocados em qualquer local onde pessoas possam passar perto ou trabalhar em uma superfície frágil. Onde não houver um local seguro adequado para trabalhar, devem ser fornecidos equipamentos de trabalho ou outras medidas para evitar quedas, como equipamentos de acesso equipados com guarda-corpos. Andaimes independentes, andaimes de torre e plataformas de trabalho elevatórias móveis são exemplos. Outras medidas para minimizar a distância e as consequências de uma queda. Onde o risco de quedas não pode ser evitado, equipamentos de trabalho ou outras medidas para minimizar a distância e as consequências de uma queda, caso ocorra, devem ser fornecidos, por exemplo, sistemas de travamento de quedas, redes de segurança ou airbags. Estes equipamentos não impedem que as pessoas caiam, mas minimiza as possíveis lesões se ocorrerem. Capítulo 4. Evitando quedas de objetos. Deve-se considerar também a segurança das pessoas que trabalham ou passam sob a atividade de trabalho em altura. Em particular, devem ser tomadas medidas para protegê-los da queda de objetos. Em primeiro lugar, devem ser tomadas medidas para evitar a queda de objetos ou materiais, por exemplo, rodapés e lonas em andaimes. Onde isso não for razoável, devem ser implementadas medidas para garantir que as pessoas não sejam atingidas por objetos em queda, por exemplo,
bloqueie as áreas de perigo abaixo e impeça o acesso não autorizado. As calhas podem ser usadas para controlar o transporte de materiais e resíduos de uma altura para um local seguro. O risco apresentado pela queda de materiais e objetos também pode ser reduzido se eles forem armazenados e empilhados de forma que não possam cair e causar ferimentos. Isso é particularmente importante quando as mercadorias são armazenadas e retiradas em altura, como em um armazém. As prateleiras e estantes de armazenamento devem ser suficientemente fortes e estáveis para as cargas que terão de suportar. Os sistemas de estantes podem ser leves por natureza e, portanto, podem ser incapazes de suportar quantidades significativas de desgaste. Portanto, é importante que os operadores de transporte no local de trabalho sejam adequadamente treinados e competentes para reduzir o potencial de danos que podem ser causados por colisões. As estantes e prateleiras danificadas podem ficar substancialmente enfraquecidas, mesmo que suportem menos do que sua carga de trabalho normal. Por isso, entenda, mesmo antes do início do trabalho em altura, há muito a ser considerado. Para garantir a segurança contínua das instalações de prateleiras ou estantes. 1. Elas devem ser inspecionadas regularmente para identificar danos e manutenção ou reparo necessários. 2. Os funcionários devem ser incentivados a relatar qualquer dano. 3. Os avisos de carga máxima devem ser exibidos e rigorosamente seguidos. Ao realizar operações de empilhamento e armazenamento, as precauções podem incluir 1. Empilhamento seguro em paletes não danificadas e adequadas. 2. Faixas, ou embrulho, para evitar que os itens caiam. 3. Estabelecimento de limites de altura claros para pilhas. 4. Inspeções regulares de pilha. 5. Instrução e treinamento para trabalhadores envolvidos em tais operações. 6. Procedimentos para lidar com quaisquer itens que possam ser difíceis de armazenar. Capítulo 5. Equipamentos e métodos. Os equipamentos de proteção individual são conhecidos popularmente pela sigla EP. Antes mesmo do início do trabalho em altura, há muito a ser considerado, inclusive a seleção dos equipamentos e o método a ser utilizado. Ao selecionar equipamentos para trabalho em altura, os empregadores devem fornecer o equipamento mais adequado para o trabalho. Devem também ter em conta os fatores das condições de trabalho, como o clima e a natureza, frequência e duração do trabalho, bem como os riscos para a segurança de todos onde o equipamento de trabalho será utilizado. Os EPIs indispensáveis para os trabalhadores que operam nas alturas são 1. Ancoragem. Pontos de ancoragem trabalho em altura, Top-Team Brasil. Trata-se de um elemento estrutural fixo o qual o trabalhador usará como base para ancorar-se, ou seja, onde cabos, cordas, cintos e ou conectores serão ligados. É importante destacar a necessidade de se fazer uma boa análise prévia pela equipe de trabalho para definir o melhor ponto de ancoragem, pois, em caso de falha nos outros equipamentos de segurança, a ancoragem é responsável por sustentar o colaborador. 2. Cinto de segurança. Mais comum no modelo semelhante ao usado por paraquedistas, esse dispositivo de segurança envolve o corpo humano na região do peitoral, acima dos ombros e entre as coxas. Vale ressaltar a importância de se ter mais de um ponto de sustentação no corpo do colaborador, visto que, em caso de uma queda, o tranco sofrido pelo funcionário quando o cinto for acionado será distribuído ao longo dessas regiões corporais. 3. Conectores. Conhecido também como componente de união, como o próprio nome já diz, é responsável por ligar os diversos elementos de um sistema de proteção contra a queda. Há ocasiões nas quais também pode ser adicionado o absorvedor de energia. Podendo ser encontrados na forma de trava manual ou automática, os principais são tipo gancho pequeno, mosquetão e malha rápida. 4. Cordas e cabos. Na grande maioria das situações, cordas e cabos são os equipamentos que fazem as diversas ligações entre o corpo humano e outros dispositivos de segurança. Ou seja, elaborar um bom sistema de trabalho por cordas é de extrema importância, já que além de representar uma proteção contra quedas, serve também para meios de acesso, movimentação e mobilidade. 5. Escadas. Mesmo em alturas não consideradas elevadas, é inadmissível um funcionário ter que escalar obstáculos para alcançar o ponto de trabalho. O uso de escada é essencial, já que muitas quedas poderiam ser evitadas por esse equipamento. Infelizmente, em várias situações,
a ferramenta é desprezada e substituída incorretamente por pilhas de tijolos, bancos, mesas, tambores, entre outros. 6. Absorvedor de energia. Mesmo utilizando todos os outros EPIs para trabalho em altura, ainda assim, há quedas que representam sérios danos à saúde do colaborador, caso ele não utilize esse dispositivo. Isso porque, durante uma eventual queda, o trabalhador acumula energia cinética e, quando o cinto de segurança é acionado, dependendo da altura, é vital que essa energia seja dissipada de outra maneira e não transferida inteiramente para o corpo do colaborador. 7. Trava-queda. Existem 3 tipos de trava-quedas. São eles: trava-queda para uso em linha flexível, dispositivo de segurança que acompanha o trabalhador durante os movimentos de subida e descida, de forma a seguir seu progresso sem a necessidade de ação manual. Conectado de maneira a deslizar-se sobre a linha de vida flexível, é responsável por fazer o bloqueio automático do movimento em caso de queda, tendo seu ponto fixo em um local acima do sistema de segurança. Trava-queda para uso em linha rígida, tem as mesmas funções e dinâmica de trabalho do trava-queda para uso em linha flexível, porém, é desenvolvido para atuar deslizando sobre uma linha de vida rígida, tendo sua fixação de forma a restringir a movimentação lateral do sistema. Trava-queda retrátil é um dispositivo que possui um elemento de amarração retrátil, caracterizado por realizar liberação, retrocesso e bloqueio imediato em caso de queda, tudo de maneira automática. 8. Talabarte. Talabartes são encontrados de 2 maneiras. Talabarte de segurança anti-queda é um equipamento de conexão responsável por ligar o cinto de segurança ao ponto de ancoragem. Vale ressaltar que, pela norma, talabartes acima de 9 metros de comprimento necessitam ter um absorvedor de energia acoplado e que atenda a NBR 14629. Talabarte de posicionamento, equipamento de conexão que liga o cinto abdominal ao ponto de ancoragem, de forma a realizar um suporte posicional e restringir a movimentação do trabalhador em zonas consideradas perigosas e com alto risco de queda. 9. Luvas de segurança. Por se tratar de tarefas em altura, naturalmente, o funcionário precisa utilizar as mãos constantemente para sua movimentação e o deslocamento. A utilização de luvas de segurança nessa ocasião se torna necessária devido ao frequente contato que as mãos têm com equipamentos que podem causar ferimentos, cordas, cabos de aço, conectores, travas. 10. Polias. Outro equipamento que não pode faltar nas tarefas em altura são as polias. Feitas em aço inox ou em alumínio, são elas que diminuem a carga de trabalho ao movimentar objetos pesados verticalmente. O degrau mais alto de uma escada. Acidentes fatais ocorrem quando os trabalhadores pisam no degrau mais alto de uma escada, que posteriormente tomba. Portanto, o degrau mais alto de uma escada nunca deve ser usado em um local de trabalho, a menos que a orientação do fabricante declare que o equipamento foi projetado para essa finalidade. As escadas de mão devem ser de nível industrial, ser usadas em uma superfície nivelada e com a dobradiça totalmente estendida e travada, ou o cordão de retenção totalmente estendido. Os joelhos dos trabalhadores devem ficar abaixo do topo da escada quando na posição de trabalho. Escadas e escadotes devem ser inspecionados antes de cada uso para garantir que sejam adequados para o trabalho e estejam em boas condições. Pilhas danificadas, degraus danificados ou ausentes ou pés ausentes devem impedir o uso da escada. Escadas pintadas não devem ser usadas, pois o revestimento de tinta pode ocultar falhas. As escadas também devem ser examinadas periodicamente por uma pessoa competente e os sistemas de gerenciamento são necessários para garantir que todas as escadas possam ser identificadas individualmente, sejam armazenadas adequadamente e sejam entregues para uso do pessoal identificado. É vital que qualquer equipamento selecionado para trabalhar em altura seja montado e instalado de acordo com as instruções do fabricante. O equipamento também deve ser inspecionado regularmente quanto a sinais de deterioração. Assim como andaimes, a escada também deve ser inspecionada no local antes de ser usado. Quando o equipamento de trabalho estiver exposto a condições que causem deterioração que possa levar a uma situação perigosa, como ventos fortes, por exemplo, ele deve ser inspecionado em intervalos adequados e sempre que ocorrerem circunstâncias excepcionais que possam comprometer sua segurança. Capítulo 6. As 10 melhores práticas de segurança do trabalho.
Organizações com funcionários que correm alto risco de se machucar geralmente têm estratégias de segurança no local de trabalho estruturadas e bem projetadas. Como estão cientes das consequências de negligenciar a segurança no local de trabalho, eles entendem que ter um bom plano pode melhorar significativamente a saúde, a segurança e o bem-estar dos funcionários. Vamos agora dar uma olhada em algumas práticas recomendadas para garantir condições de trabalho seguras. 1. Identifique todos os riscos de segurança no local de trabalho. Antes mesmo de começar a construir seu plano de segurança no local de trabalho, é importante definir e entender todas as fontes potenciais de perigo no local de trabalho. Identificar esses riscos e problemas de segurança é o primeiro passo para proteger os funcionários no local de trabalho. Alguns dos riscos mais comuns geralmente incluem ergonomia, produtos químicos perigosos, problemas mecânicos, poluição sonora, visibilidade restrita, perigos de queda e riscos relacionados ao clima. 2. Defina políticas de segurança e lembre os funcionários de segui-las. Após identificar todos os possíveis riscos no local de trabalho, o próximo passo é definir as políticas e procedimentos de segurança. Muitas organizações têm manuais de segurança que os funcionários podem usar como referência sempre que tiverem dúvidas. No entanto, não basta criar esses materiais se seus funcionários não os consumirem e os seguirem. É trabalho dos empregadores lembrar continuamente aos funcionários a importância de seguir as diretrizes de segurança. Além disso, sob ótica da CLT, os funcionários são obrigados a cumprir os padrões, regras e regulamentos estabelecidos pela lei e dispostos pelo empregador. 3. Manter os colaboradores alinhados para fomentar a cultura de segurança. Suponha que você esteja tentando construir um local de trabalho centrado no funcionário, garantir uma experiência positiva do funcionário e promover uma cultura de segurança. Nesse caso, todos os seus funcionários, incluindo líderes e gerentes, precisam estar alinhados. Aqui, os empregadores muitas vezes negligenciam a importância de comunicações abertas e transparentes no local de trabalho. Além de apenas ter um plano claro e treinamentos de segurança, as organizações precisam encontrar maneiras de incorporar novos comportamentos de funcionários, fornecendo histórias de segurança inspiradoras, comunicando novos programas de segurança e compartilhando os sucessos da empresa. 4. Construa um plano de comunicação de segurança. Muitas organizações estão agora implementando comunicações de segurança como um valor central da empresa. Esse foco em um local de trabalho centrado na segurança melhora não apenas o moral dos funcionários, mas também o resultado final. O plano de comunicação de segurança deve consistir em um conjunto de materiais, atualizações importantes da empresa, mensagens e outras campanhas internas que precisam ser comunicadas aos funcionários certos no momento certo. Além da pontualidade, a criação de conteúdo envolvente e relevante é crucial aqui. Ao criar seu plano de comunicações de segurança, sempre se faça estas perguntas. Quais são as principais mensagens que queremos comunicar? Quais são as atualizações de segurança importantes a serem compartilhadas com os funcionários? Como e onde a documentação importante deve ser armazenada e compartilhada com os funcionários? Quais funcionários devem ser alcançados? Como vamos segmentar o público interno para garantir que o funcionário certo receba a mensagem certa no momento certo? Que tipo de conteúdo devemos distribuir para garantir um alto engajamento? Quais canais de comunicação devemos usar para distribuir as mensagens? Podemos alcançar os funcionários em seus telefones celulares em questão de segundos. Como reconheceremos aqueles que seguem as diretrizes para garantir melhor conformidade entre os demais funcionários? Como mediremos o impacto de nossas campanhas de comunicação? 5. Designar um representante de saúde e segurança. Como alguns funcionários relutam em compartilhar seus problemas de segurança com seus gerentes diretos, algumas organizações nomeiam representantes de saúde e segurança designados. Ao fazer isso, os funcionários podem discutir suas preocupações com confiança e discrição com os representantes que atuam como intermediários de confiança entre gerentes e funcionários. No entanto, os empregadores são responsáveis por permitir que esses representantes estejam sempre conectados com os funcionários e garantir que eles possam entrar em contato com eles em tempo hábil. 6. Construa confiança e seja consistente. A promoção de um ambiente de trabalho centrado na segurança começa com a construção de confiança no local de trabalho.
Os trabalhadores devem poder confiar que a prioridade número 1 de seus líderes é manter seus funcionários seguros e que podem denunciá-los se notarem qualquer atividade insegura. No entanto, esse tipo de comportamento do funcionário não acontece com o tempo, e uma transição bem-sucedida para uma cultura de local de trabalho centrada no funcionário leva tempo para ser construída. Uma comunicação honesta, consistente e transparente no local de trabalho são a chave. 7. Incentivar o engajamento e a participação dos funcionários. Incentivar o engajamento dos funcionários, feedback constante, conformidade e participação são pré-requisitos essenciais para promover e desenvolver uma cultura de segurança positiva em seu local de trabalho. Em vez de deixar seus funcionários de fora e apenas fornecer diretrizes de segurança de mão única, considere envolver seus funcionários para participar diretamente na formação de um ambiente de trabalho mais seguro e livre de riscos. Aqui estão algumas dicas para impulsionar o engajamento de seus funcionários. Incentive seus funcionários a sugerir soluções práticas e abordar suas preocupações para maximizar a segurança. Habilite e capacite seus funcionários para se envolverem na definição de políticas do local de trabalho e falarem sobre questões de segurança no local de trabalho. Peça-lhes feedback e exorte-os a relatar os perigos e continuamente. Enfatize continuamente a importância de manter a si e seus colegas seguros. 8. Permita acesso fácil a documentos e informações importantes. Os funcionários que trabalham em situações de riscos normalmente passam a maior parte do tempo fora dos escritórios da empresa e muitas vezes não têm espaços de trabalho designados, seja uma mesa no escritório ou um computador na bolsa. Esses funcionários, de difícil acesso, precisam ter acesso instantâneo a todos os materiais e documentação de segurança importantes disponíveis em seus telefones celulares. Por outro lado, os empregadores precisam eliminar a sobrecarga de informações. Por isso, esses funcionários devem ter acesso ao feed de notícias disponibilizados pela empresa, onde podem consumir conteúdo relevante para suas funções e riscos potenciais específicos de suas funções. Por outro lado, os gerentes e representantes de segurança precisam ter uma maneira de enviar atualizações instantâneas, notificações de segurança e a capacidade de compartilhar conteúdo automaticamente de fontes de segurança confiáveis, como relatórios do governo. 9. Reconhecer aqueles que seguem as regras e regulamentos. Além de manter os colaboradores informados, é importante elogiar e reconhecer aqueles que regularmente realizam seu trabalho com segurança. Isso cria uma cultura de segurança mais aberta e positiva e aumenta a probabilidade de que outros incorporem os mesmos comportamentos. Essa cultura de apreciação ajuda muito quando você quer que os outros entendam e apoiem seu plano. Compartilhe os sucessos de seus funcionários e amplifique exemplos positivos, dê reconhecimento público e permita que outras pessoas em sua organização participem das conversas. 10. Meça o impacto de suas campanhas de comunicação de segurança. Como mencionado, a comunicação no local de trabalho é o pré-requisito número 1 para construir e manter a segurança no local de trabalho. No entanto, a maioria das organizações não medem o impacto de suas campanhas de comunicação de segurança no engajamento e na segurança dos funcionários. Para isso, a empresa pode verificar e compartilhar os dados de redução de acidentes no ambiente de trabalho. Além de sentir que o ambiente está seguro, o colaborador deve constatar isso através dos relatórios e gráficos disponibilizados pela empresa. Capítulo 7. Considerações finais. Basicamente, o trabalho em altura pode ser entendido como qualquer trabalho em que, se não houver precauções, uma pessoa possa cair uma distância suscetível de causar ferimentos pessoais. Vimos, durante o curso, a hierarquia de medidas de controle, como evitar queda de objetos, como criar um ambiente seguro de trabalho na altura, equipamentos e métodos de trabalho em altura, e finalmente, as 10 melhores práticas de segurança do trabalho, algo que sempre enfatizamos em todos os nossos cursos de segurança do trabalho. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de NR35. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!